Quais tipos existem? Tem mais uma classificação. Aqui eu já vou entrar mais na técnica de frações parciais. Vamos supor que a gente tem uma fração parcial própria. Ou seja, eu tenho um polinômio em cima e eu tenho um polinômio embaixo, mas o grau do de cima ele é menor que o grau do de baixo. Beleza? Vamos supor que a gente tem uma fração parcial própria. O grau do de cima é menor. Quando isso acontece, você tem 4 casos. Caso 1. Você tem um polinômio qualquer em cima. Embaixo você tem polinômios de primeiro grau. Ou seja, x menos 1, x menos 2, x mais 3. São produtos de polinômios de primeiro grau. Aqui eu coloquei 3. 3 multiplicando. Poderia ter vários, tá? Poderia ter 10. Tipo, vezes x mais 2. Vezes x menos 4. Tá entendendo? Poderia ter vários produtos aqui de primeiro grau. Vamos fazer um exemplo com 3. Qual é a técnica? Quando acontece esse tipo de quando você tem uma fração própria, ou seja, o grau do P tem que ser menor que o grau do denominador. E o denominador você pode fatorar como um produto de funções de primeiro grau. Esse é o caso 1. E quando você está no caso 1, de frações parciais, você vai transformar em somas da seguinte forma. Vai ficar um número sobre a primeira função, somado com um número com a segunda função de primeiro grau. Depois um terceiro número com x mais 3. E assim por diante. Se tivesse uma quarta função aqui, você coloca d e vai fazendo isso, entendeu? Normalmente nas questões não passa de 3, não. Então, o grande segredo, a grande dificuldade aqui, para você passar em cálculo de primeira, é encontrar as letras A, B e C que vai fazer isso aqui ser verdade. O nosso objetivo é transformar a fração numa soma de frações. A técnica é essa. Agora, a gente tem que encontrar essas constantes. Basicamente, esse é o tipo 1. Você passar em cálculo de primeira, você tem que aplicar a técnica de identificação de padrões. Existem 4 casos. O ideal é você pegar cada caso e fazer vários exemplos. O caso 1, de novo, é um produto de funções de primeiro grau. Qual é o caso 2? O caso 2 ocorre quando você tem uma função de primeiro grau só uma, só que ela está elevado a um expoente, ela está elevada a 3. Aí você vai separar assim, ó, fica A, x menos 1 mais B, x menos 1 quadrado mais C, x menos 1 ao cubo. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Por quê? Porque muito aluno comete esse erro e não passa em cálculo de primeira. X menos 1 ao cubo, isso aqui é x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Se você fosse aplicar o caso 1, estou te mostrando que realmente é diferente. Você ia fazer isso, né? A sobre o primeiro termo, B sobre o segundo termo e C sobre o terceiro termo. Pode fazer isso? Não. Quando o termo ele é igual, quando é um produto de funções de primeiro grau iguais, você não pode separar assim. Você tem que separar dessa forma aqui, ó, acompanhando o expoente. Então parece que é a mesma coisa, mas não é. Cuidado com isso. E, na verdade, pode ter uma mistura do caso 1 mais o caso 2. Por exemplo, vamos supor que caia na sua prova x vezes x menos 1 vezes x mais 1 ao quadrado. Aqui você tem um polinômio de primeiro grau, outro polinômio de primeiro grau, e aqui você tem um polinômio de primeiro grau repetido, com 2 vezes. Então tem uma mistura de primeiro do caso 1 e caso 2. Vai ficar constante sobre x, constante sobre x menos 1. Esse é o caso 1. Aí a gente continua manipulando o caso 2. Vai ficar cx mais 1 e dx mais 1 quadrado.
Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você aprender o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1 e tipo 2 sei lá, eu diria que 80% das questões é tipo 1 e tipo 2. Existem os tipos 3 e 4. Não vou nem colocar aqui. Mas é quando você tem funções de segundo grau no denominador. Eu não vou colocar porque não é o foco dessa aula. Tá? A gente vai trabalhar só com o primeiro grau aqui. Se vocês quiserem que eu faça uma live sobre frações parciais, que tem uma equação de segundo grau embaixo, põe aqui nos comentários. Fechou? Então, resumindo, tem dois casos. O primeiro caso é quando você tem um produto de primeiro grau diferente, com funções diferentes. E o segundo, quando você tem um produto de primeiro grau com funções iguais. Para você passar em cálculo de primeira, anota isso aí no seu caderno. Você tem que arrumar alguma forma de decorar essas duas regras. Resolução desorganizada. Isso aqui é um grande obstáculo para você passar em cálculo de primeira. Muito aluno faz a resolução muito desorganizada. Começa a escrever assim, ó. Começa a escrever na diagonal no caderno. Aí depois vem para cá, fica uma bagunça. Isso aqui é um problema. Por que isso é um problema? Muita gente pensa assim, eu não preciso fazer organizado, porque quem vai corrigir a prova é o professor, né? É o professor que vai corrigir a prova, é ele que se vira lá para encontrar, para entender o que eu fiz. Mas presta atenção, se você quer passar em cálculo de primeira, você não vai fazer a resolução organizada para o professor corrigir mais rápido. A ideia não é essa. Você vai fazer de forma organizada, primeiro, para você conseguir revisar a questão que você fez na prova. Acabou de fazer a questão na prova, revisa. Se tiver tudo desorganizado, você não consegue revisar. E tenta não pular passos. Porque se você não pular passos, quer dizer, se você pular vários passos, na hora que você revisar, você não vai entender o que você fez. Você fez tudo de cabeça. Anota os passos que você fez para você conseguir revisar a prova. Se você revisar, qual é o melhor time para você revisar a questão? No momento que você terminar ela. Terminou de fazer a primeira questão da prova? Antes de passar para a segunda, revisa, faz aquela revisão rápida. 1 mais 1 deu 2. Eu copiei o mais em cima, o mais embaixo, porque às vezes a gente comete erro. Gente, já assume que você vai errar. O segredo para você passar em cálculo de primeira é você encontrar o erro. Você vai errar. Não adianta você ficar estudando para você não cometer erro na prova. Você tem que estudar e treinar para encontrar o erro rápido. Esse é o segredo. Já assume, já aceita que você vai errar. Eu vou errar. Aí depois que você errou, você vai lá, encontra o erro e dá até para fechar a prova. Eu gosto, por exemplo, a prova tem 1h30, por exemplo. 90 minutos de prova. Normalmente, o que eu faço? Eu termino a prova na metade do tempo, em 45 minutos. Depois eu fico 45 minutos só revisando. Mas eu confiro cada passo que eu fiz. Cada linha, cada continha. E como eu deixo tudo organizado, eu consigo revisar isso rápido. Aí vamos supor que você revisou, falta lá 30 minutos para entregar a prova. O que você faz? Revisa de novo. Revisa. Quanto mais tempo você revisar, melhor. Então, galera, tenta fazer a resolução de forma organizada e sem pular passos, para você conseguir revisar as questões e passar em cálculo de primeira. Essa é uma dica muito importante. Se você fizer os negócios direto, vai ser muito difícil revisar. E se você não revisa, às vezes você tem um errinho lá, às vezes o mais virou menos e você perde a questão todo por isso. Imagina você ter que repetir o semestre inteiro só porque você ficou pulando passo na hora da prova. Né? Não custa nada. Tem muita coisa em jogo aqui. 6 meses. Imagina, ter que repetir o cálculo inteiro só por falta de desorganização. Então, essa dica aqui, ela é muito boa. Me avise aí se você gostou dessa dica. Põe aqui nos comentários.